Bem, meus amados, prezados alunos e alunas, mais uma vez estamos aqui para passar aquelas informações visuradas para a nossa através dessa ferramenta digital que é a nossa videoaula, a nossa última videoaula do bimestre e do ano, né? Graças a Deus eles ajudaram, né, a terem êxito nas provas anteriores. Vamos procurar ser bastante objetivo, prático, tá certo? E tentar passar aqui os pontos principais dos nossos 6 assuntos visto e revisto, né, durante esse bimestre. Vamos começar aí com a nossa Guerra Fria, tá? E terminaremos com o fim da guerra da União Soviética, logicamente com a crise abordando a crise do socialismo real. A Guerra Fria, logicamente, foi um assunto, né, que ocorreu logo no pós-Segunda Guerra, marcou gerações e gerações de pessoas, né, englobou enormemente vários focos e tensões, incluindo aí os conflitos diretos, como consequência dessa pragmatização, né, ideológica que envolveu o mundo bipolar, União Soviética socialista, Estados Unidos capitalista. Então, essa Guerra Fria ela teve essa conotação global, né? Não foi uma guerra travada diretamente pelas duas superpotências, mas indiretamente marcou e legou consequências aí políticas, econômicas, sociais, vamos dizer assim, tanto pelo lado negativo como pelo lado positivo. Então, podemos começar ali, essa Guerra Fria começou ali na Europa, se expandiu pela América do Sul e chegou à Ásia, né? A Ásia que viveu os grandes focos de tensão, principalmente no leste asiático. Vamos ver isso aqui hoje, na Guerra do Vietnã e na Guerra da Coreia. Bom, então, analisando pelo lado dos países do leste asiático, vamos começar pelo leste asiático. Vamos comparar ali, quando nós falamos do leste asiático, nós estamos, lógico, falando da China, da Índia, Japão, né? Os países ali mais abaixo ali do sul, do leste asiático, países menores ali em termos de população, Vietnã, Laos, o Camboja. Então, se analisarmos a história desses países, né, a maneira como foram colonizados, a Inglaterra, lógico, predominou séculos e séculos quando ela impôs um modelo, né, eficaz de imperialismo. Esse imperialismo ele foi responsável pelo aumento da pobreza, pela divisão política desses povos, social desses povos. Então, a Inglaterra manteve bastante relação intensa comercial com esses povos. Também relacionado à história política desse continente, nós vemos que o Japão também foi um dos grandes beneficiados do pós-Segunda Guerra, né? Quando o Japão recebeu bilhões de dólares através de um plano chamado Plano Colombo para reestruturar, para soerguer a sua economia, né, que estava devastada com a guerra, principalmente quando os Estados Unidos despejaram 2 bombas atômicas. Então, o Japão foi um dos grandes beneficiados. Inclusive, o Japão hoje é um dos grandes aliados dos Estados Unidos, não só no aspecto parceiro econômico, como também parceiro militar. O Japão hoje mantém algumas bases militares ali, até pela sua localização estratégica, próximos ali às grandes potências, né, asiáticas, como a China e a própria Rússia, né, e a ex-União Soviética. Então, esses países, logicamente, eles tiveram seus momentos de crise,
né, e como também tentaram revidar essa dominação imperialista. Um dos exemplos que a gente pode analisando a história desses países é a revolta ocorrida na Índia, a revolta dos cipaios. Foi um momento de tensão e tentativa de esses povos, né, colonizados, dominados, tentarem aí a sua independência. Os cipaios e outros revoltas também, a revolta dos Boxers, a própria guerra do ópio também, que está ligada a esse movimento, né, dominação imperialista, tá certo? E a Índia também teve, além da revolta dos cipaios na Índia, tivemos também um movimento de independência da Índia. A gente vai tratar mais na frente aí, tá certo? Então, Índia, China e Japão foram países que realmente conviveram, né, com esse imperialismo. Logicamente, até o início do século XIX, século XVIII para o início do século XIX, esses países estavam um pouco, vamos dizer assim, isolados, mas quando os países chegaram isolados no aspecto do plano econômico, político e social. Mas quando os países imperialistas chegaram e impuseram, né, um sistema de dominação, né, um mecanismo de dominação, sobretudo no aspecto econômico e militar, esses países abriram-se, né, os seus portos aos mercados capitalistas, né? Certo? Bom, o que nós podemos falar com relação ao bloco socialista? Disso dentro do aspecto, do contexto da Guerra Fria, do pós-Segunda Guerra Mundial. A América Latina, lógico, ela foi influenciada, e muito influenciada. Tivemos aqui na América Latina a revolução praticamente que projetou o primeiro país comunista socialista da América, que foi Cuba. A Revolução Cubana de 1959. Então, a América Latina ela não se isolou do contexto da Guerra Fria. Pelo contrário, ela foi influenciada enormemente, né? Tanto que o Brasil, os países aqui da América do Sul também aderiram à aliança com os Estados Unidos. Tá? Bom, já falei do Japão, né? O Japão manteve essa reconstrução como aliado dos Estados Unidos. E a União Soviética, logicamente, que ela procurou estabelecer influências territoriais geopolíticas, né? Principalmente através do Pacto de Varsóvia, que é um pacto, foi uma aliança militar, né, formada ali pelos países comunistas, tá? Para fazer frente a um outro bloco, né, de aliança militar chamado OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Com relação à revolução cultural instalada na China, a China, como também um país pegando carona com a revolução comunista cubana, a China estabeleceu uma revolução comunista. Em 1960, final de 59 para 60, até 70, a China estabeleceu uma revolução chamada Revolução Cultural, mudando todo o pensar, né, o dia a dia da sociedade chinesa, né, na época liderado pelo grande Mao Tse-tung, que foi o líder chinês que implantou o comunismo na China. Tá certo? Voltando a Cuba, a gente teve um grande momento dessa Guerra Fria, que foi a grande tensão dessa Guerra Fria, momento máximo, né, ali com relação aqui na América, que foi a invasão, né, a crise dos mísseis. Mas antes disso, os Estados Unidos tentaram sabotar, né, esse regime comunista para tentar restaurar o regime capitalista, quando eles invadiram a Baía dos Porcos, uma região ali próxima, ali no litoral, né? Eles armaram alguns grupos civis cubanos a favor dos Estados Unidos, mas não deram certo essa invasão da Baía dos Porcos. Continuando a falar aí desse pós-Segunda Guerra Mundial, né? Já falamos aí da Guerra Fria, vamos agora sermos mais específicos com relação à Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos passaram a ter uma hegemonia mundial no lado ocidental, no lado capitalista, europeu e continente americano.
alguns historiadores chamam isso, né, esse período aí do apogeu da hegemonia americana de Pax Romana, Pax Americana, em alusão àquele período do Império Romano, né, quando estabeleceu um grande império no século I, século II, século III depois de Cristo. Essa Pax Americana faz alusão ao aspecto dessa dominação política, econômica e militar dos Estados Unidos, paz americana. E, logicamente, esses países passaram a fazerem parte, né, diretamente das influências americanas, principalmente depois com a criação da OTAN, em 1949, a organização do Tratado Atlântico Norte. Então a Segunda Guerra praticamente redefiniu, né, essa ordem mundial, tá, com a bipolarização do mundo em duas vertentes, né, a vertente capitalista e a vertente socialista. E aí tivemos, nessa paz americana, entre aspas, alguns conflitos, né, na Coreia, no Vietnã, no Afeganistão, que evidenciaram esse caráter contraditório, né, da paz americana. É uma paz, vamos dizer, contraditória. Por quê? Porque os Estados Unidos injetavam bilhões de dólares naquela área, mas ao mesmo tempo armavam grupos dissidentes para combaterem o regime socialista, não deixarem que esse regime socialista pudesse entrar nas portas dos países europeus. Tá? Então, depois, na década de 80, nós vamos iniciar aí o início da crise do socialismo. Essa paz americana, ela começa a se aproximar dos países socialistas, até porque os países socialistas, a gente vai falar mais na frente aí, começam a entrar em crise. E aí os Estados Unidos propõem, né, um acordo, né, o início de um acordo bilateral com a União Soviética. Esse acordo bilateral, ele é chamado de coexistência pacífica, importante. O que era a coexistência pacífica? Ou seja, acordos, né, econômicos, lógico, mantendo o regime, né, a ideologia, vamos dizer assim, armada, lógico, sem se envolverem diretamente, mas alguns acordos foram costurados, né? Se eu não posso derrotar, se os Estados Unidos não podem derrotar a União Soviética e vice-versa, então vamos estreitar os laços, né? Indiretamente, vamos tentar vivermos como irmãos, mas mantendo algumas desigualdades, né? Algumas diferenças, chamada coexistência pacífica. Lógico, ela foi muito, podemos ver essas coexistências muito no aspecto da competição militar, competição espacial, competição olímpica, competição esportiva. A gente pode ver isso nos Jogos Olímpicos, né? Essa coexistência pacífica, certo? Bom, então já falamos do Japão, que se tornou o grande aliado, né, dos Estados Unidos no Pacífico. Os Estados Unidos hoje tem bases militares no Japão, até por causa da vizinhança, né, uma vizinhança ali que muitos anos foram chamadas de vizinhanças do mal, né? É o caso da China, é o caso da União Soviética, hoje a Rússia, que para os Estados Unidos eram considerados impérios do mal, impérios que trariam enormes malefícios para a sociedade capitalista, né, europeia e da América. E muito tempo os Estados Unidos tratou esses países de maneira isolada. Então o Japão passou a ser um aliado e potencial, né, para tentar ali fazer vamos dizer assim, contrabalancear essa influência dos impérios do mal, no caso da China e da União Soviética, hoje a Rússia. Bom, então a Guerra Fria seria esse conflito ideológico, já falamos aí, entre os Estados Unidos e a União Soviética. E o que podemos dizer aí do fim da Guerra Fria? O que vai acontecer com o fim da Guerra Fria? A gente vai falar isso mais na frente. Mas vamos dar aqui algumas pintadas, que com a crise do socialismo, né, os países que estavam sob o domínio soviético, são chamados países da cortina de ferro, eles estavam isolados, né? A economia não andava bem, era um país em que a indústria de base, a indústria alimentícia também não produzia conforme para
atender à demanda, né, da sociedade, populacional desses países. Países passaram a investir muito em armamento, na parte bélica, tá certo? Mas esqueceram o aspecto da indústria de base, né? E eram países fechados, países que não tinham, não eram democratas, não tinham democracia, eram países que não tinham liberdade de expressão. Então a sociedade desse país começaram a ficar sufocada, pedindo reivindicações, melhorias, mudanças radicais. Não? E quando estourou a crise do socialismo na União Soviética, com as reformas do Mikhail Gorbachev, a gente vai falar mais à frente aí, tá certo? Culpa também do contexto da globalização. Podemos dizer que essas crises do socialismo real, que começou a entrar nos países da cortina de ferro, ela tem muito a ver com a globalização, né? Essa globalização que realmente teve um ganho enorme de influência na década de 90, com o aparecimento das multinacionais, com os blocos econômicos, né, o NAFTA, Canadá, Estados Unidos e México, Mercosul, 95, a União Europeia, o mercado comum europeu em 98. Então esses blocos, eles criaram ali um magnetismo enorme para que esses países do socialismo pudessem também reverem os seus conceitos. Eu vou precisar, a globalização, um país isolado, ele vai ficar provavelmente fora do desenvolvimento econômico. Então isso foi um dos aspectos importantes para entendermos o fim da crise, o fim da Guerra Fria, né? Certo. O que falarmos dos focos de tensão? Tivemos dois grandes focos de tensão. Tivemos duas guerras, né, fomentadas, patrocinadas pelas duas grandes superpotências. Essas guerras, na verdade, foram jogos, vocês podem analisar assim, um jogo de xadrez, né? Um quer ganhar do outro, um quer dar o checkmate no outro. Então aí podemos dizer que esses focos de tensão foram considerados jogos de xadrez no plano ideológico dessas duas grandes superpotências, Estados Unidos e União Soviética, né? A guerra do Vietnã, que os Estados Unidos financiou o exército do sul vietnamita, e o norte vietnamita, incentivado, patrocinado pela União Soviética e pela China, que a China também deu vendeu suas armas ali para tentar conter o avanço do capitalismo. A mesma coisa do capitalismo conter o avanço do socialismo. Lógico, na guerra do Vietnã, os Estados Unidos levaram a sua primeira grande derrota no plano político, econômico e militar. Tá certo? Tivemos uma outra guerra, a guerra da Coreia, tá certo? Coreia, que foi causada pela rivalidade com um país, praticamente se separou por causa desses conflitos ideológicos, Coreia do Norte e Coreia do Sul, né? Após a Segunda Guerra, logicamente, a Coreia ela foi dividida pelo paralelo 38, tá certo? Paralelo 38, e a Coreia foi dividida em dois campos ideológicos. Essa guerra começou em 50, né, terminou em 53 e teve vamos dizer assim, um empate técnico, né? Não teve vencedores. Mais de 5 milhões morreram, né, entre civis e militares nesse conflito, que envolveu os Estados Unidos e também a União Soviética. Tá certo? Lembrando que essa guerra não teve vamos dizer assim, um vencedor. Foi, vamos dizer assim, um empate técnico. Até hoje as duas Coreias estão em guerra, tecnicamente falando. Esses dois conflitos. Vamos falar agora da globalização. Globalização, vamos dizer assim, que a globalização ela criou mercados, blocos econômicos, né, para integrar esses países, facilitar as transações econômicas, comerciais, a circulação de pessoas, de mercadorias, né? Então, para normalizar isso e regulamentar isso, foram criados alguns organismos econômicos e financeiros. Um deles foi a OMC, Organização Mundial do Comércio, importante, e o Fundo Monetário Internacional. A Organização Mundial do Comércio foi criado exatamente, um organismo da ONU, faz parte da ONU, a Organização das Nações Unidas, para fiscalizar, supervisionar e estabelecer normas, né, da livre concorrência, da questão de preços,
né, da questão das importações e exportações com relação a esse mercado global. E o FMI é um organismo que o objetivo é de emprestar, financiar, subsidiar países que estão em crise. Como a gente vai ver aí vários países em crise, né? Quando acontecem essas crises capitalistas cíclicas, o capitalismo, o FMI entra para conceder ajuda, empréstimo bancário a esses países. Então, esse objetivo dela é normatizar e ampliar o comércio internacional. Aqui na América do Sul nós vamos ter o Mercosul, criado em 95, que ainda continua aí, foi criado, mas até hoje não tem assim sua identificação, vamos dizer assim, fortalecida, por causa das rivalidades dos países em termos de comércio, apesar das reuniões bilaterais, reuniões multilaterais, o Mercosul está mais para lá do que para cá. E o grande bloco econômico que realmente deu certo foi o mercado comum europeu, né? Foi criado inclusive o euro, um mercado que movimenta bilhões de dólares, agora é euro, né? Euro, produto interno bruto, né? Já ultrapassou os Estados Unidos e criou até uma moeda, o euro, né? A União Europeia, tá certo? Com relação ao Japão, já falamos, se tornou um grande aliado dos Estados Unidos na Ásia, tem uma base americana lá, né, devido ao Japão, que ele passou a se industrializar, a ter uma economia capitalista, principalmente no final do século XIX, na era Meiji, né, a era da industrialização. Inclusive os Estados Unidos passaram a financiar e até emprestar armas, a treinar o exército japonês. Mas antes o Japão era um país, antes de iniciar a industrialização, o Japão era um país semi-feudal. Na época, governado pelos grandes shoguns, né? Importante, shoguns, que eram senhores feudais, aliados do grande imperador, que o Japão depois passou ainda hoje é uma monarquia, né? Uma monarquia parlamentarista. Mas antes, até o século XVIII, início do século XIX, o Japão tinha um chamado sistema de shogunato. O sistema feudal, os senhores eram donos de terras, baseado na agropecuária, tá? E prestavam sua obediência, né, ao imperador, e tinha a guarda dos samurais, certo? Vamos falar da Índia, hein? Vamos falar da Índia. A Índia, sua independência, ela foi independência marcada não pela não violência. Teve uma revolução, mas uma revolução, vamos dizer assim, uma revolução baseada nas leis pacifistas, né, de um grande homem chamado Mahatma Gandhi. Que era um advogado formado, né, na Universidade de Cambridge, lá em Londres, voltou para as suas origens, né, e lá começou a pregar a luta não armada, através da desobediência civil. Ou seja, a Índia, como é um país super populoso, eles vão passar a boicotar os produtos ingleses, não pagar impostos, né, contanto que não tivesse derramamento de sangue. Ou seja, uma luta não pacifista, não armada, a não violência. Tudo pregada pelo Mahatma Gandhi, que conseguiu em 47 ainda a sua independência. Ainda falando dos países asiáticos, né, nós vamos ter aí que com esse crescimento da globalização gerou um grupo de países, né, ali Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul, né, até a China também se beneficiou disso, chamados tigres asiáticos. Então esses países, com a globalização, foi importante, porque muitas empresas multinacionais passaram a se instalar nesses países por causa da mão de obra barata, incentivos fiscais, localização, infraestrutura. Esses países tiveram um grande crescimento industrializado, né? E suas economias foram lá para cima, chamados tigres asiáticos. Certo, senhores? Estamos quase terminando. Vamos lá. Suquinho de caju, né? É bom. Tomem suco, hein? Bebam água, suco, menos refrigerante. Vamos agora para a crise do socialismo, né? Vamos falar da crise do socialismo englobando aí a queda do Muro de Berlim,
que esse ano, né, completou 25 anos. Tá certo? Então é importante vocês darem atenção ao período da reunificação da Alemanha. O Muro de Berlim foi construído, né, logo após, em 1960, mas só que logo após a Segunda Guerra Mundial a Alemanha foi dividida, né, em 4 zonas de ocupação. Tinha a zona francesa, a inglesa, a zona americana e a zona soviética. A inglesa, a francesa e a americana, desculpa, ela se reunificou e ficou a Alemanha dividida em 2 zonas. A zona da Alemanha Oriental e a zona da Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental sobre a influência do capitalismo americano e a Alemanha Oriental sob a influência da União Soviética. Então, e a ponto dessa divisão construiu o principal símbolo da Guerra Fria, o Muro de Berlim. Ele foi construído em 1960, tá? Para separar, né, no bairro de Berlim, para separar as 2 Alemanhas. Então, nesse período aí de 60 até 1989, no dia 9 de novembro de 1989, quando caiu o muro, né, tivemos muitos conflitos, né, ideológicos, né, famílias foram separadas, né, as economias, um país, né, praticamente dividido, né, e tem conflitos mesmo. Muita gente foi presa, fuzilada por passar para o lado ocidental, e o lado ocidental se desenvolveu 2 vezes mais, 3 vezes mais do que o lado oriental. Isso, o lado oriental era reflexo daquela crise dos países socialistas, isolados do mundo, isolados do planeta, isolados dos mercados. Então o lado ocidental ele passou a se concentrar as grandes indústrias, né, os grandes capitais. Nós inclusive passamos para vocês um documentário, né, desse período aí da crise do Muro de Berlim. Então, dia 9 de novembro de 89, com a crise do socialismo caindo na União Soviética, respingou na Alemanha. A Alemanha Oriental praticamente abriu as suas fronteiras para a Alemanha Ocidental, os dirigentes da Alemanha Oriental comunistas. O muro se tornou símbolo, era o símbolo desse marco divisório. Ele começou a ser destruído, né? Ainda hoje existem alguns pedaços lá para mostrar essa divisão histórica da Alemanha. E a Alemanha em 90, no dia 3 de novembro, de outubro, 2 de outubro, aliás, de 90, e agora 2 de outubro do mês passado, a Alemanha completou 25 anos do processo de reunificação. Então, passou a ser um só povo, né, um só Estado, tem uma só bandeira. E aí, hoje a Alemanha é um dos grandes países, né, a principal potência europeia no aspecto capitalista. Isso é importante, a reunificação. Vamos agora da crise do socialismo, crise real do socialismo. Essa crise ela começou, como eu falei para vocês, ela começou já da década de 70, com esse final da década de 60 para 70, quando um dirigente soviético, o Nikita Khrushchev, passou a denunciar, né, a situação da União Soviética. Além dos crimes políticos, né, mais de 50 milhões de pessoas morreram por causa vamos dizer assim, da desobediência ao Partido Comunista Soviético, os mais ferozes, temíveis, partido que fazia, praticamente controlava toda a vida do cidadão. Então Nikita Khrushchev denunciou os crimes de Stalin. Stalin foi um ditador logo do pós-Segunda Guerra, um dos grandes ditadores da época do século passado. Então, quanto pior do que Hitler. Então, e depois do Nikita Khrushchev entrou Leonid Brezhnev. Brezhnev manteve a União Soviética como uma potência, mas economicamente estava em ruína. A indústria não funcionava, filas enormes de racionamento para comprar pão, alimentos de primeira necessidade. Então o Brezhnev herdou uma União Soviética falida, né? No plano militar, uma potência. No plano econômico, social e político, um país anão. De Brezhnev entrou o Mikhail Gorbachev. Gorbachev, um estadista, né? Um grande presidente soviético, que ele viu, sensibilizou para a situação dos seus patrícios, dos seus compatriotas. Então Brezhnev viu a situação que precisava mudanças radicais, né? Precisava a União Soviética mudar no plano econômico e político. E ele criou dois planos, né, de estruturação, tá certo?
através dessas reformas profundas, a glasnost,